Vamos falar do suposto Cristalzinho? Uhum. Ah, aqui, ó. Ele veio pra cá acompanhando uma participação do Danilo aqui. Não quando eu fui lá. O Danilo veio aqui, ele veio. E aí, no primeiro dos faladores. Tá vendo? Sim, piloto é vascaíno também. E a Elane já botou supostamente. Mas vamos falar desse Cristalzinho, que aparentemente o anel era vidro e se quebrou? Será? Não, tão junto. É. Eu vou na rede social dele. Então, dele eu não sei, mas ela andou postando um cara que fez comentários sobre casamento às cegas, e num dos comentários o cara critica o, Hum, o Agostinho. hum. Algo que eu vou criticar agora, inclusive. E ela critica também? Ela só repostou. O cara tá fazendo um geralzão da temporada e ela deixa, inclusive, o trecho que o cara tá criticando o Agostinho. Por ter dito que topava se mudar, que podia ir para qualquer lugar, e depois diz para ela que não é bem assim, que tem que ver, que pararatibu. Gente, todo mundo que fala, não, eu poderia me mudar facilmente, chega na hora e começa a botar um monte de problema. É mais fácil a pessoa que fala assim, cara, não posso te dar certeza, eu teria que reestruturar minha vida, é uma opção, mas eu preciso ver com calma. Sim, É sim. mais fácil essa pessoa se mudar do que a pessoa que fala assim, não, posso me mudar com certeza. Sempre dá problema. Eu quero dizer assim, que ele mudou a vida dele. Ele tá malhando como nunca. Acho que ele mudou de emprego, agora o emprego dele é malhar. Ele tá bem mais forte. Mas ele já malhava, Dá. Mas assim, tipo, agora só Inclusive tem isso no Instagram no dele. programa aparece ele Só falando uma tem isso hora no lá que tá Instagram indo dele malhar, agora. né? Será que ela não fez isso para despistar? Pode ser. Pode ser uma brincadeira, essas coisas tá. Toda, Entendeu? mas são as informações que se tem, né? Uhum. Peraí. Precisava fazer conteúdo com aquela discussão forçada, era só eles sentarem no sofá e começar a contar a versão dessa. Me perdi. Eles conversam no sofá meio esquisito mesmo. Ah, É. tá, mas. Parece que, tipo assim, eles discutiram sobre isso, falaram para a produção, Não, disse, tá, agora mas vocês não, mas é porque. Mas é repitam a discussão aí, por porque. favor. Tá, é que ele fez uma piada que eu não entendi. Desculpa, Luiz. Desculpa. Porque a gente sabe que a produção tem maneira de fazer isso mesmo. É. E aí vamos lá então, né? Porque a Carol acaba comentando que fica com medo da galera ficar fazendo espuma sobre eles, dizendo que eles são o melhor casal, que eles são um casal que todo mundo tem certeza que vai dar certo, e depois ela ficar desiludida, né? Uhum. E aí, até por isso, ela prefere ir com calma na relação entre eles. Mas a verdade, gente, ela até vai dizer isso mais pra frente, é que ela tá entregue. Por ela, eles casam. Uhum. Só que ela tá vendo que ele tá começando a ficar muito reticente sobre essa história de ir para Córdoba. Então ela tá puxando o freio de mão. Mas por ela, o carro já estava descendo a ladeira a 90 por hora. Eu até entendo um pouquinho, porque assim, ela tá com a vida um pouco mais organizada. Ele tá querendo Uhum, mudar de emprego, mudar de trabalho, mudar de vida. uhum, E de repente juntar tantas mudanças num momento só, talvez seja complicado. Pode ser que sim, pode ser que não, não sei. uhum. Mas enfim, é isso que eu penso. Acho que eu vou E pegar uma coquinha. tu tá muito inquieta na live de hoje, Tô mas sim, tudo tô bem. sim. Pega lá. Pega pra mim também, por favor. Ué, já Ah, que tu vai, né? já volto, meu povo. E aí, ela vai comentar com o Agostinho que as garotas falam que eles estão bem e que ela diz para irem para o pessoal ir com calma com as expectativas, e ele vai dizer para ela que vê isso como um elogio, né, que é o sinal de que a relação deles realmente está fluindo. E aí eles até vão conversar depois, quando estiverem no apartamento, né, na verdade no apartamento não, no quarto lá da lua de mel, de que eles estão felizes de terem um ao outro, né, como companheiro. Ela, inclusive, vai dizer que pediu para as garotas ficarem parando de ficar falando deles o tempo todo, mas que ela meio que comemorou quando falaram que eles iam casar, né? Já ele vai dizer para a produção que o pessoal falando deles é legal, mas que ele se sentiu pressionado. E aí eu fiquei com algumas questões aqui e vou dividir com vocês essas questões. Porque assim, primeiro ele fala que não tem problema em se mudar, e aí depois ele diz que tem problema em se mudar. Aí para ele diz que vê o pessoal
dizendo, falando deles, vê como um elogio, sinal positivo, mas depois fala para a produção que acaba se sentindo pressionado. Para mim, isso gera uma preocupação, porque afinal, o que é a verdade ali, né? O que é a sinceridade ali? Ele está vindo com 2 papos, ele está vindo com 2 conversas. Afinal, ele se sente pressionado ou ele simplesmente vê isso como um elogio e com tranquilidade, como ele falou para ela? Isso me acendeu um alertazinho vermelho assim nesse cara, né? E aí ela também vai vir com um papo super torto, que eu também não gostei. É, ainda mais se tratando de Casamento às Cegas Argentina, que a gente viu uma galera na temporada passada nessa vibe, né? De dizer que ela quer ele na vida dela, independente de qualquer coisa. Que eles podem acabar se vendo às vezes, ou eles podem se casar amanhã, ou eles podem se casar no mês seguinte, ou no outro ano. E aí eu já tô vendo os dois no altar dizendo que por hoje é não, né? E isso já me causou um pouquinho de incômodo, tá? E aí, inclusive, ela depois vai dizer para a produção que sente que eles conseguem conversar muito bem, que as coisas estão fluindo muito bem, mas que assuntos que falam sobre o futuro, ou quando eles estão falando sobre Córdoba, ela percebe que ele acaba ficando assustado, né? As coisas vão seguir, e aí quando ele estiver lá no spa com o Eric, naquele passeio que a gente comentou, né, que eles colocam o Eric e a Paula, o Agostinho e a Carol, ele fala, ele vai estar lá conversando com o Eric, e aí ele fala, inclusive, que eles estão muito bem, mas que quando eles falam sobre o futuro as coisas acabam mudando, que até a expressão deles ele percebe que muda, e aí o Eric vai dar um conselho para ele, relembrando, né, para quem chegou depois. O Eric é o jogador de pôquer, né? O Eric vai falar para ele que quando ele tinha a idade do Agostinho, ele era muito mulherengo, né? E que se ele sente que é com a Carol que ele não fala com essas palavras, né? Mas que se ele sente que é com a Carol que ele tem que ficar, ou que ele quer ficar, para ele ir fundo, e não fazer nada que depois vai se arrepender. E aí meio que dá para a gente meio que sacar também que o próprio Eric, né, em algum momento da vida dele, acabou deixando passar uma oportunidade ali de amor, uma oportunidade de alguém que ele gostava, e ele não acabou não se entregando. A Carol vai estar conversando com a Paula, e aí ela inclusive conta para a Paula que eles falaram mais uma vez que eles se amam, né? Ela falou que ama e ele falou que ama. A Paula vai dizer depois, vai dizer que isso é legal e sobre as preocupações que eles têm, né, para eles ficarem adiantando decisões que eles não precisam adiantar. Inclusive, na edição, pode ficar meio truncado, porque pode parecer até que a Paula está querendo dizer para eles não ficarem se preocupando com o futuro no sentido de ter que dizer sim ou não, ou de casar ou não. Mas é mais nesse sentido mesmo, não ficarem se preocupando com coisas que não é o momento de se preocupar ainda, né? Só um minuto, gente. Ana, tá tudo bem aí? Uhum. Depois chegamos. Obrigado, meu amor. Quando eles chegam no apartamento, ela pergunta para ele se pode mostrar para as amigas, né, o rosto dele, né, assim, virar a câmera para ele. Ela tá toda animada. Ele acaba ficando meio sério, sabe? Assim, ele faz uma carinha assim meio bolado. Eu achei isso meio bobo da parte dele. Ah, não quero me sentir pressionado. Gente, então não fosse pra esse programa, não sabe como é que são as coisas? Nunca assistiram? Já qual a temporada dessa? Na Argentina é segunda. Os Estados Unidos já são 10. O Brasil tem 5. Vai somando isso ainda. Vai somando. Pra tu ver quanto já teve. Mais de 20. E aí, as amigas ficam todas animadas quando ela liga, né? Faz chamada de vídeo. E aí a primeira pergunta que a amiga faz também, pelo amor de Deus, é como que vai ser a situação deles em relação a ele morar em Buenos Aires, né?
Bom descanso, Elaine. Beijo, Elaine. E aí ele vai dizer para a produção que não se sente muito confortável tendo que conhecer as amigas por vídeo, mas que ele também não quis parecer ser babaca dizendo que não, né? Aí ele chega para as amigas da U e tal. Depois, quando ela liga para a mãe, a mãe, inclusive, não quer participar do programa, a mãe dela não entende muito bem como funciona o programa, resolve que não quer Ou de repente participar. não quer essa exposição, né? Não, eu acho que ela fala que a mãe não consegue entender muito bem a ideia do programa e opta também por não participar. Ela acaba descobrindo que precisa ir para Córdoba, e aí ela convida ele para ir com ela até fala... Apareceu eles lá em Córdoba? Ainda não. Ainda não. Eu sei que toda hora nas cenas dos próximos episódios mostra, mas nunca mostra. E aí ela convida ele para ir, aí ela fala, a gente não precisa ver ninguém, eu só tenho que ir lá mesmo por estar lá. E aí ele demora um pouco pensando, mas fala que topa aí, né? E aí no outro dia já vão estar passeando, ele comenta que conseguiu expandir as férias dele, e aí ele até comenta que o trabalho dele é legal, mas que ele quer outra coisa porque ele não sente um propósito onde ele está. Gente, trabalho é trabalho, gente. Trabalho é trabalho. Assim, esse papo de propósito, às vezes, é muito papo de coach, às vezes, estranho, né? sabe? Você trabalha para executar uma função, né? Enfim, se você conseguir juntar o seu trabalho a um propósito, beleza, mas, né? E aí elas comentam com ele que ele chegou a falar, né, com ela deles abrirem academia e tal, que isso acaba empolgando ela. Ele vai dizer para ela que essa versão dele que ela está vendo tem muito crédito dela, né, de como ela está mudando ele. Ela vai dizer a mesma coisa também, que ela gosta dessa versão dela que ela está sendo. E aí depois que eles encontram todo mundo, ele comenta que todos falam que eles são um casal mais sólido, ele vê isso como um elogio sincero. E aí, de novo, aquilo que eu falei, né? É pressão ou é elogio sincero, gente? Então... Fica a dúvida. Isso, de novo, é o que eu falei, é que você não estava aqui quando eu falei, né? Que eu fico com o alerta ligado quando ele fica com esses sentimentos truncados, cada hora foi uma coisa. E aí, nessa hora que, se eu não me falha a memória, que eles estão deitados lá no sofá, e ele começa a falar dele e da Carol, ele fala como se fossem, inclusive, um outro casal, né? Eles falam de um caso, como se fosse um casal que eles conhecem, e aí começa a falar sobre relacionamento à distância, que ele tem o pessoal dele, e a vida dele, se mudar é uma possibilidade, que ela tem a vida dela e as coisas dela, e que ela não vai se mudar, e que não pode se mudar, que viver a relação à distância pode ser uma opção, mas que não é o melhor que os dois querem, e o que significa casar e o que significa não casar. E aí é o que eu estou falando. Esse casal, para mim, tá armando muito um papinho de hoje não, mas que a gente vai continuar junto. Vamos continuar junto, né? Entendeu? Complicado tá isso aí. Rolando, tá muito com essa vibezinha. E aí ele vai falar, inclusive, que não quer casar só por casar. Ela vai dizer, né, desculpa, e que ela diz que para ela o casamento não é tão importante assim, mas que talvez ela devesse encarar com uma certa importância, né? E aí ela concorda com ele, né, e diz que vai levar mais a sério agora, depois que estiver essa conversa, porque na cabeça dela, na verdade, o casamento seria só um complemento de algo que já existe. Não é que ela não considere o casamento algo sério, é que para ela é só mais um complemento, enquanto ele vê mais como um ponto assim importante dentro de uma relação. E, gente, uma coisa que a gente já falou muito aqui, depois que você casa, as coisas mudam. Você é lindo. Você quer. Depois que você casa, a relação muda, gente. Para melhor, para pior, vai depender do casal, né? Mas por mais que você entenda que o casamento é uma continuidade de uma relação, a relação muda. No nosso caso, para melhor, para muito melhor, graças a Deus, graças ao nosso esforço também. Mas
é preciso entender que é um marco importante, né? Mas assim, eu vou ser sincera, apesar de ser algo difícil, eu não me arrependo em nenhum momento. Acho que valeu a pena e continua valendo. E eu acho que a gente tem que entender. Eu sempre falo, assim, são escolhas que as pessoas fazem, depois você vai ver com as escolhas que você Uhum. fez. Então, assim, a gente escolheu viver junto e construir uma vida juntos, né. E, você pode escolher estar junto sem construir uma vida junto, mas eu acho que fica sempre faltando alguma coisa. A gente, por exemplo, sentia muita falta um do outro o tempo todo. Uhum. A gente sempre sentia isso, então era muito assim, ficava e se sentia também muito incompleto tanto do não estando casado, não estando junto. Uhum. Hoje a gente hoje acho que a gente se sente muito melhor, mais completo, mais Uhum. realizado, estando casado do que se a gente estivesse namorando ainda, cada um morando na sua casa. Sim. Até porque você já teria me largado se a gente estivesse namorando até hoje. É, você acha? Eu acho que sim. Uhum. 19 anos de namoro, né, quem que aguenta? E aí ela vai inclusive dizer pra produção, e aí é curioso porque nessa hora que ela tá falando com a produção, tu vê claramente que ela chorou, sabe. Ela não está Uhum, chorando ali, mas tu vê que o olho dela tá molhado ainda de uhum. choro, Meio vermelhinho. e a expressão dela tá de quem acabou de chorar, e ela fala que pra ela é claro que ela casaria com ele, Uhum, mas que ele teria que ir pra Córdoba, e que ela também não sabe até que ponto é certo ela ter que pedir pra outra pessoa mudar tanto assim na vida dela, né. E aí volta para a conversa deles e ele pergunta para ela se a relação deles vale menos se eles não uhum, casarem. E aí é que ela diz que para ela o casamento é só um complemento, né, de como as coisas estão sendo, só que o pior é que não há mais volta, né, que eles podem parar agora, cada um seguir seu caminho, acabarem se encontrando eventualmente, mas que ela vai para Córdoba ficar pensando nele. uhum. E que por isso ela prefere se jogar de cabeça a desistir por medo por receio de tomar uma atitude. Botou na mesa e mandou medir. Você sabia que o completo dessa frase é isso? Botou na mesa e mandou medir? Quem mandou para você essa completude toda? Não, é o que eu ouvi na internet. Ah, Uhum. curioso. E aí, no outro dia, chegam duas amigas lá, meio de surpresa, meio, É né? estranho Foi meio aquilo. estranho aquilo. Uma surpresa falsa, sei É, lá, porque a gente sabe que não é bem eu assim, sei né. que ela vai ficar super emocionada, tá? A amiga diz pra produção que foram lá pra ver o que tá rolando com a amiga. Já achei o jeito que essa amiga falou estranho, inclusive, tá? Não, a gente veio ver o que tá rolando com a nossa amiga. Porque tu acha que ela foi sequestrada? Tá com medo de ter acontecido com ela a mesma coisa que aconteceu com a Emily? É isso? Não sei. Se for, até entendo. Já Mas foi uma vibe eles estranha. sabiam? Ah, foi gravado no ano passado, eu acho que pelo Abril do ano menos passado? Acho que ainda não. não, a confusão acho que a galera já sabia, né? O que ele foi preso, não, mas eu acho que o bafafá já tava rolando já. É, não, acho que sim, não sei. E aí ele vai dizer, a amiga pergunta, ele diz que gosta do modo dela ver a vida, aí a amiga, como é isso? Como assim? Como que É, ela vê a vida? aí ele explica, ele fala que não sabe sobre o futuro, e aí o clima já pesa de novo. Aí a outra amiga vai dizer que é importante ver o presente, mas que eles têm uma decisão para tomar no futuro. Mas Uhum. essa amiga já falou de um jeitinho mais, É, mais ou mais menos, suave, né, né? mais ameno. E aí ele diz que vai embora, vai malhar, inclusive até brinca, vou malhar peito e bíceps, se prepare. As Uh! amigas comentam com ela que ele não é o tipo dela, ela concorda. E aí as amigas falam, ó, mas se você tá feliz, isso que é importante, independente de qualquer coisa, você já venceu. Talvez ele seja muito moreno. É. E deles É é isso. isso. E aí, só para reforçar, né, gente, a minha grande questão com eles hoje é essa. Porque parece muito que eles estão armando a cama para no final dizerem que vão continuar juntos, mas não vão casar. E ele que diz para ela que vê, e depois repete também para a produção, que vê o pessoal falando que eles são um casal ao máximo como um elogio, mas depois para a produção sozinho diz que se sente pressionado. Ele ter dito para ela que iria para Córdoba facilmente, e aí agora já fica levantando a questão do que aconteceria se ele não fosse, Uhum. né? Então eu fico com esse sinal de alerta ligado aí. É verdade, eu também. Hum. E aí, gente linda, você curtiu esse vídeo? Se você curtiu, deixa aqui o teu like, o seu comentário, compartilha esse vídeo e, claro, considere tornar-se membro. E, se possível, também, dê um hype nesse vídeo. Valeu, até a próxima.